Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem, estejam em casa. Bom, a partir de agora, vocês vão receber as nossas videoaulas. Como a gente ainda não havia terminado a apostila a primeira apostila nossa, eu vou seguir o conteúdo com vocês por aqui. Lembrem que a gente já havia até chegado a conversar em sala de aula. Quando as aulas são referentes à compreensão de texto, eu normalmente peço que, às vezes a gente faz a leitura do texto junto, às vezes eu peço para vocês fazerem, e aí entra a parte de compreensão. Quando a gente fala de compreensão de texto, é uma coisa muito pessoal, porque o interessante é vocês lerem o texto, tentarem ver o que vocês entenderam, o que vocês conseguem entender, mesmo não tendo todo o vocabulário, para conseguir responder as questões. Então, isso é um trabalho que tem que ser feito gradativo. Não adianta, o primeiro texto que eu li, eu já vou conseguir compreender tudo. Não é assim. Então, tenham paciência. A gente está longe, mas ao mesmo tempo perto. Nós teremos os nossos plantões. O que vocês tiverem de dúvida dentro do horário do plantão, eu estou à disposição para tirar, tá bom? Então, hoje, os dois módulos que eu vou passar com vocês, ele é referente à compreensão de texto. Eu vou dar um auxílio para vocês, para que vocês consigam fazer essa atividade em casa. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fazia em sala anteriormente, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês uma tela. Ela é referente ao módulo 6, tá bom? Então, para vocês, o módulo 6 é esse aqui, é o seguinte. O texto é Thirsty koalas need bowls of water to survive in increasingly hot climate. Então, ele vai falar um pouquinho sobre os koalas. Então, o que seria o título? Que são os koalas com sede, precisam de tigelas de água para sobreviver incrivelmente ao tempo quente. Então, ele vai explicar um pouquinho sobre essa sequência, sobre a vida dos koalas, o que é necessário fazer. Então, vocês vão prestar atenção até que aqui no texto para vocês, tem algumas palavrinhas que estão sublinhadas. Existe um motivo para elas estarem sublinhadas. São palavras de contextos novos, que ainda não apareceram para vocês na apostila. Então, o que eu quero que vocês façam? Pode usar o auxílio de um dicionário? Sim, mas utilizem um dicionário. Eu vou passar para vocês aqui no final dessa videoaula. Não adianta usar o Google Tradutor, porque ele vai traduzir o texto inteiro, vocês já sabem o que significa, já sabem mais ou menos como responder as palavras, e aí a hora que vocês se depararem com realmente um texto para fazer, vocês vão conseguir? Então, vamos fazer esse trabalho igual a gente faz em sala mesmo, ter esse comprometimento em casa, combinado? Então, depois que vocês fizerem essa leitura, ela vai falar um pouquinho sobre a vida dos koalas, o que é necessário para a sobrevivência, qual é o tipo de clima, tudo isso dentro do texto. Então, vocês já têm uma prévia aí. Depois, vocês vão ter alguns exercícios que são relacionados a vocabulary, que aí na apostila, para vocês, ele vai estar pedindo para traduzir as palavras. Então, todas essas palavras que eu mostrei aqui para vocês, que elas estão sublinhadas, elas vão aparecer para tradução. Depois desse exercício, vocês têm lá um exercício no parágrafo, porque aí na apostila de vocês tem o vocabulary, o paragraph 1, que é o primeiro parágrafo, que vai ser para traduzir algumas palavras, o paragraph 2, para traduzir outras. Esses paragraphs são os parágrafos de acordo com o texto, tá? E no paragraph 3, que é o exercício 4, vocês têm aí uma tabela com 5 palavras. Essas palavras apareceram no texto, vocês vão ver o sentido delas para completar o exercício. E por último, a parte de compreensão. Então, para ver o que vocês realmente entenderam. Eu vou deixar esse exercício como tarefa porque eu quero que vocês consigam chegar numa tradução sozinhos pela palavra.
eu não consegui determinada palavra, não tem problema. No nosso próximo videoaula, eu vou passar palavra com palavra para ver se vocês encontraram a tradução correta, tá bom? Então, fica aí um trabalho de reflexão, de compreensão de texto, para chegar na tradução de palavras novas. O nosso outro módulo vai ser o módulo 11. Ele é até bom durante esse tempo de isolamento para vocês prestarem atenção no que vocês estão comendo em casa, tá bom? No nosso módulo 11, lá em cima tá assim, ó. Why you should include fat in your diet? Então, por que você deve incluir gordura na sua dieta? Então, ele vai dar diversos motivos e esses motivos vão vir aqui para vocês, ó, todos marcados. Então, tá escrito qual é a importância. Então, tem alguns tipos de alimento que eles já possuem naturalmente um tipo de óleo, que é no caso do coco, o abacate. Então, eles já são comidas mais gordurosas. O óleo, quando a gente fala, não é necessariamente o óleo de cozinha. Então, existem outros tipos de alimentos que são mais gordurosos, que não são necessariamente os alimentos fritos. Então, aqui ele vai falar sobre esses tipos de alimento, castanhas, que dentro da nossa alimentação é muito importante a gente ter algum tipo de gordura, mas que são gorduras saudáveis. Então, aqui ele vai explicar qual que é a diferença entre uma gordura saudável e uma gordura não saudável. Qual é a porcentagem que nós podemos comer? Aí ele vai falar um pouquinho sobre coisas saturadas e não saturadas. Então, essa em si é a ideia do texto. Ele é muito interessante até para a gente pensar um pouquinho, eu não posso comer isso, mas será que isso não seria importante? Então, ele vai colocar aí, vai falar um pouquinho sobre gordura, sobre vitaminas, sobre ômega 3. Então, ele é bem relacionado à alimentação. Depois de vocês lerem o texto, vamos seguir para os exercícios. Eu estou dando uma ideia do que é o texto para vocês conseguirem, na hora de fazer a leitura, ver se realmente vocês estão entendendo essa ideia, tá bom? Lá nos exercícios, vocês vão pegar a apostila na página 391. Primeiro, nós vamos começar lá no vocabulary. Algumas partes eu vou ajudar vocês por aqui. Então, o que acontece? O primeiro exercício, ele vai falar um pouquinho que nós vimos aqui no nosso título, referente a fat, referente à gordura. Então, ele coloca assim, ó, para traduzir as expressões. Então, lá no 1 tá assim, she can eat whatever she likes and she never gets fat. Então, esse fat como adjetivo, vocês vão colocar aí que ele é o gordo ou gorda, porque ele fala assim, ó, ela pode comer o que ela quiser, que ela nunca fica gorda. Então, o primeiro fat é gordo ou gorda. Na nossa segunda frase, fry the meat in a small quantity of fat. Então, ó, frite a carne em uma pequena quantidade de... Então, esse fat, ele é um noun, um substantivo, e a tradução dele é gordura. O 3. The creature continued to grow and fatten. A criatura continuou a crescer e esse fatten, to fatten, é um verbo, que ele é o verbo engordar. Todas essas traduções é para vocês irem anotando, tá bom? Aí no number 4, no 4. I try to avoid fatty foods. Esse fatty também é um adjetivo, que é gorduroso ou gordurosa. Então, depois de vocês anotarem, o que vocês vão fazer? Traduzir o título nessa linha de baixo. O próximo exercício, que é o exercício 2. Não confundam healthy com wealthy. Healthy significa saudável e wealthy significa rico. Então, é diferente do rich. Rich é rico no sentido financeiro. Esse wealth, rico de saúde, rico em vitaminas, certo? Então, vocês vão ler as frases aí
e completar com a tradução de health e wealthy, que eu acabei de falar já. E aí ele vai perguntar qual que seria um sinônimo para wealth e qual seria o oposto. Então, se o wealth é rico, qual seria o oposto? Para quem não souber a palavra, pode pesquisar como se fala ela em inglês. O nosso terceiro exercício, vocês vão completar o quadro. Vocês têm uma parte em inglês e a outra parte em português. Vocês vão ligar para chegar na tradução. Lembrem-se, sempre vão completar com a letra. Então, o 1, qual letra é a tradução dele? Certo? No exercício 4, vocês vão escrever a seguinte frase aí em inglês. Em inglês. O exercício 5. Vamos lá que eu vou ajudar vocês. Então, eu vou traduzir para vocês, tá bom? O to think, pensar. To need, precisar. To mean, significar. To provide, fornecer. To store, armazenar. To absorb, absorver. To feel, sentir. Então, vocês têm aí os verbos, completem esses verbos dentro das frases. Exercício 6. Coloquem essa frase em inglês. Exercício 7. Dentro dessas frases, vocês têm uma palavra sublinhada. Vocês vão traduzir essa palavra sublinhada. Exercício 8. Anotem a tradução aí do que vocês vão precisar. Although significa embora. Actually, na verdade. By the way, a propósito. E such as, tanto quanto. Aí, vocês vão usar essas 4 palavras dentro das 4 frases. Próximo exercício. Escrever as frases em inglês. E, por último, a nossa compreensão de texto. Então, vocês vão marcar a alternativa referente ao texto que está aqui. Então, essa é a atividade de vocês. Então, nós vimos aí o módulo 6 e o módulo 11. Façam os exercícios. Qualquer dúvida, estou à disposição novamente no plantão. E na próxima videoaula, vou fazer a correção de alguns exercícios com vocês. Se cuidem, fiquem em casa. E um beijo grande para todos.